Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Leia comigo, vamos ler a partir do versículo 1, nós não vamos ler tudo, vamos ler até o versículo 9, Provérbios, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 9, as palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, não tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço: não mais negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar, profane o nome de Deus. Somente até aqui. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por estes esclarecimentos tão preciosos e tão poderosos, Senhor. Ó Santo Deus, queremos muito neste momento, ansiamos, desejamos, anelamos, Senhor, pelo conhecimento do Santo, e te pedimos que o Espírito Santo traga para nós o conhecimento do Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar seu lugar aqui. Nós temos uma necessidade urgente, vital. Nós temos a necessidade de conhecer o Santo. Nós temos a necessidade de conhecer aquele que tem os ventos encerrados nos seus punhos, que amarrou as águas na sua roupa. Quem já não fez isso, né? Provavelmente, se você brincou no chuveiro, como toda criança brinca, né? Às vezes você entra de roupa, ou então na praia,
A gente pega a nossa camisa, né? E faz aquela baciazinha com a camisa, alargando a camisa toda. Já fez isso? Provavelmente sim, né? Olha o que está escrito no versículo 4. A terceira pergunta: quem amarrou as águas na sua roupa? Imaginando Deus segurando todos os mares, todos os oceanos, todos os lagos com a sua roupa. Isso é muito bom, né? A próxima pergunta diz: quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E a última pergunta, ela é tão poderosa, tão preciosa. É uma pergunta profética, porque o sábio está vendo e está predizendo, está enxergando além do que os seus olhos veem, além das circunstâncias. A última pergunta é: qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Esse homem está predizendo a respeito do dono da igreja, do chefe da igreja, do cabeça da igreja, do sumo sacerdote da igreja. Ele está falando sobre Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Santo de Israel. Ele está falando de Jesus. E ele começa falando e reconhecendo algumas coisas. E para que nós tenhamos este conhecimento do Senhor, para que nós absorvamos a palavra de Deus, seu Espírito, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que esse homem fez aqui. Reconhecer a própria ignorância. Ele diz, lá no primeiro versículo: fatiguei-me, ó Deus. E não apenas uma vez, ele repete: fatiguei-me, ó Deus, estou exausto. O que é fatigar-se? É aquele estado de exaustão depois de penoso labor, penoso trabalho, e você trabalha e teu corpo se esgota, não há mais forças, não há mais condições de se levantar, e você se fatiga. Só que essa fadiga, ou fatiga, né? Essa fadiga, essa exaustão, ela tem um motivo. Não é qualquer fadiga. O que esse homem está pensando, está refletindo, é uma fadiga, é uma exaustão muito além da física, muito além da natural, do nosso desgaste físico natural, de alguém que trabalhou o dia inteiro, de alguém que passou o dia inteiro em trabalhos laboriosos. É muito mais que isso. É a fadiga de alguém que não conhece a Deus. Eu não sei se você esteve hoje pela manhã, mas hoje pela manhã o pastor Fernando falou do conhecimento de Deus para conosco. E nós lemos lá em Apocalipse: conheço as tuas obras. Em cada carta, para cada igreja, as 7 cartas enviadas para as 7 igrejas, Deus diz, é unânime: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. 7 vezes. Conheço. 7 vezes. A palavra eu conheço. Deus conhece. Ele sabe quem somos nós. Você sabia que Deus te conhece melhor do que você? Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe de todos os teus caminhos, conhece o teu deitar, o teu levantar. Diz o Salmo 139, antes que a palavra venha à tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Que conhecimento é esse? É o conhecimento do Santo.
É a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é manifesta em Provérbios. A sabedoria de Deus é manifesta no coração e na mente de todo aquele que se humilha aos pés do Senhor. E este homem está em humilhação. Este homem chamado Agur, filho de Jaque de Massá, ele está em profunda humilhação diante de Deus. Não quero entrar nos detalhes desse homem, até porque não se sabe muito a respeito dele. A única coisa que a gente tem certeza é de que era um sábio. E eu não sei se você conhece a história do profeta Daniel. Provavelmente conhece. Você lembra o que Nabucodonosor fez quando ele teve um sonho? E ele acordou angustiado com aquele sonho. O que ele fez? Ele chamou todos os feiticeiros da Babilônia. Ele chamou todos os encantadores. E ele chamou todos os sábios da Babilônia. Para quê? Para que lhe contassem a respeito do sonho e lhe dissessem a interpretação do sonho. Isso não era uma coisa estranha no meio dos reis. Todos os reis, eles se cercavam de sábios. Eles se cercavam de homens que tinham conhecimento de Deus. E os homens, os sábios, os reis do povo de Deus, cercavam-se de sábios que tinham conhecimento de Yahvé, do Deus de Israel. E os reis de outros povos, os assírios, o rei da Assíria, os reis dos sírios, os reis da Babilônia, todos os reis dos cananeus, aqueles homens se cercavam também dos seus sábios. Só que esses eram conhecedores não do Deus de Israel, eram sábios segundo os seus deuses, suas criações, seus ídolos. Então, cada um se cercava dos seus sábios. E não era diferente com Salomão. Salomão era rei. Salomão é o homem que continua o reinado de Davi. É o sucessor de Davi. E Salomão, apesar de ser o homem mais sábio que já existiu, o homem mais sábio que já pisou na terra, eu digo, o mais sábio sendo 100% homem, sendo 100% homem. Salomão não era um ser divino. Salomão pecou e pecou muito. Salomão, durante um bom tempo da sua vida, foi praticou extorsão para com o seu povo. Salomão extorquia o seu próprio povo. Isso está escrito na palavra de Deus. Aplicava pesados impostos. Tirava, literalmente, arrancava o couro do seu povo. Literalmente. De forma pesada, com trabalhos pesados, trabalhos forçosos e grandes impostos, altos impostos. Foi um homem mau. Sabe por que Salomão foi mau? Diz a palavra de Deus porque ele amou mulheres pagãs. Ele começou a ter casamentos com mulheres pagãs. Esses casamentos eram como contratos. Eram contratos entre Salomão, que era o rei de Israel, com outras nações. Eram contratos, eram licitações, já que está na moda falar sobre licitações, eram acordos, e nesses acordos era muito comum o rei de um outro país oferecer a sua filha como forma de um contrato estabelecido, uma aliança, um pacto. Salomão, por causa das suas muitas mulheres, teve seu coração corrompido. Mas Salomão, graças a Deus, ele era cercado de sábios. E é muito provável que muitos destes sábios que cercavam Salomão, que eram o conselho do rei, os conselheiros, a assembleia de conselheiros. E é
Este homem, ele não está aqui à toa. Ele faz parte deste conselho. Faz parte destes conselheiros do rei. Acredita-se, de acordo com as próprias palavras de Eclesiastes, que Eclesiastes seja o momento em que Salomão volta para a presença de Deus, volta a buscar a Deus, retorna para a face de Deus, abandona toda a idolatria. Salomão, ele adora a Deus e adora os deuses das suas esposas. Salomão constrói o templo do Senhor e constrói também templos para os ídolos das suas esposas. Salomão vive entre a luz e as trevas. E muitos desses conselheiros devem ter chegado nos ouvidos dele e dando muitos conselhos. Eu não sei quem são os teus conselheiros, meu irmão. Eu não sei quem são aqueles que te aconselham. Eu sei que você precisa de influências, e de boas influências, de bons conselheiros. Aproxime-se de bons conselheiros, porque este Agur aqui era um bom conselheiro. Ele entra nos provérbios, ele entra neste livro que é considerado o livro de sabedoria. Ele entra aqui nesta passagem porque ele se humilha diante de Deus. Ele está cansado, ele não está cansado das circunstâncias, ele está cansado da sua própria estupidez. Demasiadamente estúpido. Ele diz: estou exausto. Veja o versículo 2, olhe para a sua Bíblia. Fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ou seja, estou extremamente fatigado. Ó Deus, ele está falando com Deus. Ó Deus. É uma interjeição. Essa interjeição é como se dissesse assim, é uma súplica, é um pedido de socorro. Estou extremamente exausto. Por que estou exausto? Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria. Continua, olha. Estúpido para ser homem, não tenho a inteligência de homem, não aprendi a sabedoria. E no final ele conclui. Essa conclusão, ela é a resposta de todas as outras questões. Não tenho o conhecimento do santo. Sua palavra, na sua Bíblia, a palavra santo está com letra maiúscula. Está com letra maiúscula? Quem é este santo? Agora pensa comigo aqui. Pensa que você está lendo as palavras de Agur. Você não sabe nada a respeito de Jesus. Você nunca ouviu falar a respeito do sucessor, o descendente de Davi. Você nunca ouviu falar sobre a obra do Calvário. Você nunca ouviu falar sobre Maria e sobre José. Você nunca ouviu falar de nenhum milagre de Jesus. Quem seria esse homem? Você diria que era Jesus? Sabe por que você diz que é Jesus? Primeiro, porque nós temos o conhecimento segundo a palavra de Deus, de quem é este santo. E segundo, e acima de tudo, e sobretudo, porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou isso. Por que você disse que esse santo é Jesus? Não fui eu que te disse. Foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está atuando no teu coração. Meu irmão, nós jamais enxergaríamos que este santo é o Santo de Israel, é o Filho do Deus vivo, é o Cristo, é o Senhor Jesus. Jamais diríamos isso se o Espírito Santo de Deus não tivesse aberto os olhos do nosso coração. Jamais. Você pode dizer: obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Que maravilhoso, meu irmão. E dentro deste ato de humilhação, ele está dizendo que ele não tem esse conhecimento. Ele está dizendo que ele não tem esta inteligência. Não é qualquer inteligência, não é uma inteligência humana para fazer cálculos, para conhecer de ciências, para conhecer de ciências exatas, não é nada disso. Essa inteligência que ele está dizendo que ele não possui é a sua limitação de conhecer a Deus. Essa estupidez que ele diz que o incomoda e que deixa ele exausto, é a estupidez que ele tem de não conhecer a Deus. Mas por que esse homem não conhece a Deus? Por que esse homem está dizendo essas palavras se ele sabe a resposta dessas palavras, dessas perguntas do versículo 4? Ele não sabe a resposta? São perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já se sabe a resposta. Quem subiu ao céu e desceu? Isso aqui é uma pergunta que, para estar aqui, só mesmo sendo por intermédio do Espírito de Deus. Quem subiu ao céu e desceu? É Jesus. E ele começa a fazer os questionamentos, e esses questionamentos todos eles têm a sua resposta. E no final, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabe? Ele fala o nome do Pai e o nome do Filho. Ele está falando a respeito do Deus Todo-Poderoso, o Deus Trino, o Deus Emanuel, o Senhor de toda glória. Em todas as perguntas ele sabe a resposta. Ele está nos provocando. A palavra de Deus precisa nos provocar, promovendo em nós um despertamento, tirando-nos da estupidez. Mas o que provoca esta estupidez, este bloqueio de inteligência, este bloqueio de conhecimento? O que provoca isso? Leia o versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Toda palavra de Deus é pura. Se ele está falando isso, se ele está dizendo que a palavra de Deus é pura, ele está percebendo alguma coisa em si mesmo. Ele está percebendo a sua impureza, a própria impureza, a própria fragilidade. Ele diz no versículo, logo na sequência do versículo 5, ele é escudo para os que nele confiam. Escudo é um objeto da armadura que traz proteção, que livra da morte, que impede que dardos, que flechas, que lanças nos atinjam. Se ele está dizendo que ele é escudo para os que nele confiam, ele está reconhecendo a sua impureza e a sua fragilidade. Ele reconhece a sua estupidez, ele reconhece a sua impureza, ele diz: a palavra de Deus é pura, toda a palavra é pura, e ele reconhece a sua fragilidade. Ele é escudo para os que nele confiam, só ele nos protege. A palavra de Deus é nossa proteção, é nossa segurança. E por isso ele diz no versículo 6, nada acrescente das suas palavras. Não se pode acrescentar as palavras de Deus, nada pode ser acrescentado à palavra de Deus. Essa semana é só um parênteses, mas eu quero usar esse exemplo e por intermédio desse exemplo que você passe a discernir e pedir a Deus discernimento para tudo que está ao teu redor e tudo que estiver no teu coração. Mas essa semana eu percebi nas mídias sociais que houve um grande número de pessoas falando a respeito desta série chamada The Chosen. The Chosen. Não sei se você sabe o que eu estou falando. Alguns irmãos não sabem o que eu estou falando, só para que você entenda. É uma série que fala sobre Jesus.
os caminhos de Jesus, as palavras de Jesus e relatos a respeito da vida de Jesus. Só que nessa série tem acréscimos. E não são poucos. Eu vi um capítulo, não vi nenhum outro. E este capítulo já foi suficiente para eu dizer: não está certo. Isso não está certo. Nós precisamos do Espírito de Deus, meu irmão. Nós precisamos do Espírito de Deus para que nós não sejamos levados pelas nossas próprias falsidades, os nossos auto-enganos, quando nós achamos que está tudo maravilhoso. Ah, que série maravilhosa! Não tem nada de maravilhoso nessa série. Existem deturpações tenebrosas. Por exemplo, eu estava vendo um episódio, eu não sei se você viu esse episódio, só para que eu tenha uma noção, por favor, levante a mão, não precisa ser muito alto não, tá? Levante a mão quem assistiu, e olha, não se sinta, meu Deus, eu estou em pecado, nada disso. Mas você está em pecado, não, tá? Fica tranquilo. Quem aqui já assistiu The Chosen? Por favor, levante a mão. Alguns. Mais da metade. Vou te dizer o episódio que eu vi. O episódio que aqueles amigos baixam o paralítico na presença de Jesus pelo telhado. Eu não sei se você assistiu esse episódio. Sabe quem é o líder? Sabe quem é o líder no episódio? Uma mulher. Uma mulher. E ela é uma mulher preta, negra, eu não sei nem mais o que eu posso falar. Negra, preta, não sei. Negra. Por que, meu irmão? Porque apareceu uma mulher e ela necessariamente teve que ser uma mulher preta. Por quê? O que será que tem nessa série? Que acréscimos são esses? E não é à toa as pessoas mais contaminadas pelas ideologias, pelas ideias desse mundo, que estão sendo implantadas dentro das salas de aula, são as pessoas que mais gostaram desta série. Ela trata de um Jesus agradável a todos, extremamente humano. Muitos dizem: eu tive um novo vislumbre de Jesus. Que Jesus maravilhoso! É o Jesus mais agradável que eu já vi. Pois é porque ele não é o verdadeiro. Ele não é o Cristo da Bíblia. E essa história que a mulher liderou o grupo de homens descendo o paralítico na presença de Jesus. Que acréscimos são esses? Por favor, lê comigo o versículo 6. Eu gostaria que você lesse comigo em voz alta. Por favor, lê o versículo 6. Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado. Amém? Amém. Agora eu quero que você vá comigo ao livro que foi lido hoje pela manhã. E não desmarque aqui. Fique com o dedo aqui, apesar de que nós já estamos encerrando. Mas vá comigo em Apocalipse capítulo 22. Última folha da sua Bíblia. Último capítulo da sua Bíblia. Por favor. Apocalipse capítulo 22. Por favor, leia comigo a partir do versículo 18, as últimas palavras de Jesus. Vou repetir para você. Nós estamos lendo agora. Aliás, levante sua fronte um momento. Repita comigo. Estas são as últimas palavras de Jesus. Leia comigo. Leia comigo. Eu
e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Continue. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Lê comigo, continue. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meu amado irmão, Agur está falando as últimas palavras de Jesus. Puxa uma seta no versículo 6. Puxa uma seta aí no versículo 6 e coloque do lado Apocalipse 22, 18. Coloque aí, por favor. Nós estamos vivendo uma época em que os homens estão querendo acrescentar e alguns outros retirar. A bruxinha dos baixinhos quer retirar. Eu não vou chamar ela como chamo, porque ela não é. E eu não tenho rainha. Não tenho rainha. Eu tenho um rei. Um rei. Absoluto rei. E eu não vi nenhuma rainha nesse livro. Eu li esse livro de ponta a ponta, meu irmão. Não achei nenhuma rainha. A única rainha dos céus que eu achei chamava-se Semíramis. E ela é uma deusa pagã. Mas a bruxinha dos baixinhos, você sabe o que eu estou falando, não sabe? Sabe? Aquela que já fez filmes pedófilos. Você sabe o que eu estou falando? Ela quer arrancar páginas da Bíblia. Ela disse que a Bíblia precisa ser reescrita, reinterpretada, atualizada, ressignificada. Que terrível, meu irmão. Você sabe o que eu estou falando, né? A minha mãe está falando ali com o meu pai. Estou falando da Xoxa. Não vou falar o nome dela não. Você quer? Sabe? Não quero nem dar esse crédito. Sabe quem é a Xoxa? A Xoxinha. Xoxinha, né? Está fazendo a Bíblia dela já. Ela está fazendo a Bíblia dela. E tem muitos outros fazendo suas próprias Bíblias. E Agur está trazendo para nós o seguinte. A palavra que eu queria que ficasse no teu coração é discernimento. Discernimento. O que é discernimento? Discernimento é profundo conhecimento. Discernimento é aquilo que o apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito faz em nós. A espada do Espírito precisa entrar em nós, ela é a palavra de Deus, ao ponto de dividir o santo e o profano, alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus precisa colocar luz nas nossas trevas. A palavra de Deus precisa mostrar quais são os campos da nossa vida que ainda estão escuros de falsidade. A nossa própria falsidade. Agur está dizendo aqui: sou estúpido, sou mau, sou impuro, sou frágil e fraco. E os homens de hoje em dia estão tão autoconfiantes. Saiba que autoconfiança não é direção de Deus. A autoconfiança não é direção de Deus. Se você tem autoconfiança, se você confia em você mesmo, para que você precisa de Deus? Se não me engano, está escrito em Lucas capítulo 18. Se você quiser ver, foi o próprio Jesus que disse a respeito daquele publicano e daquele fariseu. Ele disse que o fariseu confia em si mesmo. Isso é autoconfiança.
Não confie em si mesmo. Agur está mostrando, está declarando aqui palavras tão magníficas que Salomão fez questão de incluir essas palavras. Ele está se humilhando, reconhecendo sua falência, reconhecendo sua exaustão, sua estupidez, sua impureza, sua fragilidade. Ele está discernindo o seu próprio espírito. Você precisa discernir o seu próprio espírito, porque se você não discernir as falsidades que há no teu interior, se nós não discernirmos as mentiras, os enganos, as falsidades, as nossas soberbas, as nossas altivezes, nós jamais vamos discernir o que está ao nosso redor. Nós estaremos sendo atacados e sequer perceberemos os ataques. Eu falei dessa série e é muito pior do que você pode imaginar, tá? Muito pior. O Jesus dessa série é um Jesus sem autoridade e sem poder. E o nosso Deus, Ele tem toda a autoridade e todo o poder. E antes de morrer, Ele diz, no versículo 7, Ele diz: duas coisas te peço. Ele está pedindo a Deus. Veja comigo mais uma vez, lá no versículo 1, fatiguei-me, ó Deus. É uma oração. O que Agur está fazendo é uma oração. Essas palavras são clamores e súplicas a Deus. E aqui ele continua falando com Deus: duas coisas te peço, Senhor. Veja, não mais negues, não me nega, Senhor. Antes que eu morra, antes de eu morrer, Senhor, eu quero aprender. Eu quero que o Senhor me ajude a afastar de mim a falsidade e a mentira. A falsidade que está no meu coração e a mentira que assombra o meu coração. O meu auto-engano, a minha soberba, a minha autoconfiança precisa sair para que entre a tua palavra, para que entre o teu Espírito, para que o teu Espírito me revele. Enquanto nós não nos esvaziarmos, o Espírito de Deus não entra. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para que não suceda que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu não quero que as circunstâncias da minha vida me afastem de Ti. Eu não quero que as circunstâncias, eu não quero que a classe social que eu estiver me afaste de Ti. Nem riqueza, nem pobreza. Dá-me o que for necessário. Dá-me o que for suficiente para que eu não me esqueça de Ti. Ou para que eu não roube e profane o Teu nome. Porque roubo, meu irmão, ainda é a quebra de um mandamento: não roubarás. Ainda é um mandamento de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Fique de pé, querido, por favor. Já passamos muito. Discernimento de espírito. Vamos pedir a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, há muitas falsidades no meu coração. A mentira, a impureza, há muita estupidez, muita ignorância. Só o Senhor é o meu escudo. E quantas vezes nós pensamos que somos super-homens. Nós não somos. Somos fragilíssimos, Senhor. Só Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Só Tu és digno de toda honra e de toda glória. Oh, Jesus.
Só o Senhor jamais será vencido. E a palavra que nós temos em Jesus é: em Cristo nós somos mais que vencedores. Não é pela força do nosso braço, não é pela força do nosso intelecto, não é pelos nossos empenhos, não é pelo nosso recurso, não é pelas nossas posses, é pelo braço do Senhor. Vamos declarar encerrando: tu jamais serás vencido, nem tampouco dominado, porque a ti pertence a vitória, o domínio e o poder. Tua presença, coloque sua mão aqui, diga isso. Certifica-me que nunca poderei ser derrotado. És minha rocha inabalável, Jesus. Você sabe o nome dele, Jesus. Te pertence a vitória. Tu és poderoso, Jesus, Jesus. Teu é o domínio, tu és soberano. Venha, Senhor, discernir o nosso espírito. Venha confrontá-los com a tua palavra. Põe luz nas nossas trevas, Senhor. Ensina-nos a nos humilhar diante de ti, porque nós não sabemos nos humilhar. Que o teu Espírito revele o que está escondido debaixo dos panos do nosso coração. E que a partir daí possamos discernir todos os espíritos que estão ao nosso redor, inclusive aqueles que estão apontados para a cabeça dos nossos filhos. Guarda do Senhor, guarda a cada família, cada lar, cada homem, cada chefe de família, cada dona de casa, cada trabalhador, cada mulher, cada filho, cada servo. Guarda-nos, ó Deus. Dá-nos discernimento, Senhor. Dá-nos o teu Espírito. Dependemos totalmente de ti. Sem ti, nada podemos fazer.